Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ITcast. Este é o podcast idealizado pela TecnoIT, que é a empresa líder nacional em inteligência tecnológica e cidades inteligentes. Aqui nós apresentamos para você o universo de tecnologia e inovação. Eu sou Ana Dias. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Carlos Machado. É um prazer estar aqui novamente em mais um episódio do ITcast. Hoje nós estamos recebendo o Leandro Garcia. Muito obrigado, Leandro, pela presença. Seja muito bem-vindo. Espero que seja uma conversa proveitosa para todos. Muito obrigado, Carlos. Eu fico muito satisfeito de estar aqui. Obrigado, Ana, pelo convite. Gosto da ideia, acho que vai ser muito bom. Bacana. Bom, eu queria que você começasse se apresentando um pouco melhor, falando mais da sua trajetória, o seu histórico aí profissional e de vida, o que te trouxe até esse momento aqui na TecnoIT. Muito bem, Carlos. Pois é, a minha formação é inteira na área de tecnologia, né? Então, desde o século passado que eu estudo esse negócio, comecei como um curso técnico, assim, né? Junto com o segundo grau, e de alguma maneira, no meio do caminho, acabei me apaixonando por desenvolvimento de software, né? Um negócio meio bobo de se dizer, né? Mas por incrível que pareça, é uma área apaixonante, é uma área criativa, assim. E daí eu engatei um passo atrás do outro, assim, né? Depois desse curso técnico do ensino médio, eu fiz uma graduação em sistemas de informação, depois acabei me especializando em engenharia de software e tenho uma especialização também em gestão de saúde pública, né? Passei por 3 ou 4 mestrados diferentes, assim, no Cefet, em Belo Horizonte, a cidade que eu nasci e vivo, na PUC Minas, e hoje eu faço mestrado da Universidade do Atlântico, mestrado no exterior. Facilitou muito minha vida no meio do caminho, assim, sabe, a distância e tal. Na área profissional, eu acabei passando por diversas funções, assim, sabe? Comecei como desenvolvedor mesmo, né, que era minha praia, era super divertido, assim, para mim naquele momento, e fui evoluindo, estudando e tal, e aprendendo. Depois eu fui consultor numa empresa maior, assim, de projetos maiores, acabei rodando o Brasil com projetos de tecnologia, muito na área de business intelligence, na área de arquitetura de software, de transferência de dados, desse tipo de coisa. Então, nessa fase eu trabalhei para a ArcelorMittal, para a CNI, para a Uzi Minas, para a Fiat, para uma série de grandes empresas, o que me deu uma experiência muito boa, assim, uma experiência muito rica, né? Depois disso, eu entrei no mundo da saúde, assim, no mundo de tecnologia para a área de saúde. Por isso, a minha especialização em gestão de saúde pública. Eu trabalhava como líder técnico de um time que desenvolvia um software de controle de infecção hospitalar, que é outra área muito divertida também, né? Muito, assim, você enxerga o benefício que você gera através da tecnologia, né? Então foi muito bom. E depois dessa fase eu entrei numa fase de empreendedorismo, assim, fundei a minha empresa e foi muito legal. A empresa foi fundada com um prêmio que a gente ganhou, um prêmio de inovação da FINEP, foi muito legal, durou 10 anos assim, a empresa. Eu tinha como sócios o meu irmão e minha esposa, o que não é uma boa ideia, já adianto para vocês por aqui. E depois desses 10 anos, a gente fez uma spin-off da empresa, vendeu um pedaço e eu recebi o convite para presidir a Prodabel, a empresa de processamento de dados do município de Belo Horizonte. Aceitei o convite, fiquei 6 anos como presidente da Prodabel, acumulando uma diretoria de inclusão digital na maior parte do tempo, que foi ótimo também, é outra área que eu acabei me apaixonando, assim. Depois de 6 anos, eu achei que estava na hora de partir para outro rumo, né? E fui trabalhar numa empresa americana como técnico. Voltei a sair da parte de gestão e voltei para o mundo técnico, né? Que no final do dia é bacana. Acho que é uma veia que a gente precisa de preservar na nossa vida, assim, né? Tem que tomar um cuidado para não sair da área de gestão e não sair da área técnica e ficar só na gestão, não querer voltar nunca mais, né? Eu acho importante ter esse conhecimento técnico. Fiquei 1 ano e pouco por lá e recebi o convite para ser diretor de operações do Serpro. Fui diretor de operações por mais de 1 ano no Serpro, acumulei a diretoria de desenvolvimento também
E foi uma fase muito boa, projetos muito grandes, importantes, assim, relacionados com soberania nacional e tal. Foi uma época divertida também da minha vida. E aí, a mais divertida foi quando eu saí, que eu fiquei 6 meses em quarentena, Ana. Olha que maravilha. Quarentena, eu não poderia competir, né, por ter acabado de sair de uma posição como essa. Então, fiquei 6 meses cuidando de menino, dentro de casa, com tarefas domésticas e tudo mais, o que foi muito bom para mim, assim, de maneira depois de grandes jornadas pesadas, assim, de trabalho, foi muito bom. E já tinha ensaiado alguns projetos com a TecnoIT, né? A gente já estava construindo um projeto de captação de recurso para a criação de uma área de pesquisa e desenvolvimento na TecnoIT para a mobilidade urbana. E sempre achei a empresa muito interessante, assim, né? Conheci a empresa através do case de Aparecida de Goiânia. Quando eu estava como presidente da Prodabel, eu fiquei sabendo o que estava se passando em Aparecida de Goiânia, e fiquei super curioso, querendo saber quem é que está fazendo esse tipo de coisa no Brasil, né? Que negócio legal. E aí conheci a TecnoIT dessa maneira. E há algum tempo, pouco tempo, né? Fui convidado pelo Ibrahim, que adquiriu essa empresa minha do passado e um conjunto de produtos que ainda funcionavam nela, hoje funcionam na TecnoIT, né? E a partir desse momento eu me tornei diretor de inovação e novos negócios na TecnoIT, que é a minha função hoje, que eu tenho muito orgulho, muita honra de estar aqui com vocês. Muito bem. Bacana, uma trajetória ampla e com certeza, Carlos, a gente tem muita coisa boa para ouvir aqui hoje, né? Esse episódio vai ter que durar mais tempo, né? É verdade. Leandro, você agora no final da sua fala, você mencionou a incorporação da sua empresa. Me corrija, é Planear, né? Sim. E eu queria que você nos dissesse, com a chegada, né, a sua chegada e a incorporação da Planear na TecnoIT, como que será essa estrutura, né, dessa nova área de software dentro da TecnoIT e quais são os pilares e os principais sistemas que passam a compor o portfólio? Muito bem. Então, são 3 principais pilares, assim, 3 áreas de negócio que a Planear tinha expertise, e hoje essa expertise com as pessoas, com esse conhecimento de negócio agregado e transformado muitas vezes em software, compõe o portfólio da TecnoIT, né? A primeira delas, talvez a mais importante, é na área de saúde, onde a gente tem um conjunto de produtos, especialmente para prefeituras, assim, que conseguem extrair o máximo do caráter preventivo que o SUS tem, né? Então, esses produtos equipam os agentes de campo de uma prefeitura, né? O agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, o fiscal da vigilância sanitária, e conseguem promover esse processo de prevenção que está muito bem desenhado, né, na legislação brasileira, mas nem sempre é bem executado nas prefeituras, né, que muitas vezes não tem recurso e tudo para isso. Então, esse conjunto de produtos vem com essa embalagem, assim, vem com essa cara, né? Uma segunda linha é a área de mobilidade urbana, e é uma linha muito voltada para a inteligência artificial, onde a gente consegue criar um gêmeo digital de uma cidade, de um espaço, ou do tráfego de veículos numa cidade, e consegue fazer um conjunto de testes nesse ambiente, assim, né? Quer dizer, quebrar uma rua, criar uma via nova para testar é caríssimo, demorado, não tem sentido, mas testar isso tudo no computador, da noite para o dia a gente faz 300 testes e consegue descobrir as melhores alternativas para a mobilidade urbana, né? E esse núcleo de mobilidade urbana, ele vem com essa veia de pesquisa e desenvolvimento muito forte. Então a gente tem uma série de pesquisadores, muitos de inteligência artificial, que acaba lidando com o tema de tráfego máximo, tráfego melhor possível, né? Fluxo máximo, são temas aí matemáticos e da inteligência artificial, e com engenheiros de tráfego também, que têm experiência real do dia a dia, né, que conseguem ter insights e calibrar o que é necessário para esses modelos matemáticos, né? Como terceiro ponto, a gente consegue citar
a zeladoria urbana, né? que de alguma maneira, zeladoria urbana é uma parte simples assim e bem executada em boa parte das prefeituras. Só que quando a gente adiciona a tecnologia, a gente acaba trazendo o cidadão para próximo do modelo de gestão, para próximo do serviço que uma prefeitura precisa prestar para ele no final do dia, né? Então, é muito interessante que, além de resolver a gestão de zeladoria urbana, ele traz o cidadão para a conversa, ele consegue criar um mapa da cidade, onde que estão os maiores problemas, quais são os problemas de cada área, como que as pessoas pensam de maneira global, e é uma base muito sólida para formulação de políticas públicas, né? E para dar um direcionamento assim, para o gestor público de onde tem que ser investido, o que e como, como se otimiza o investimento na gestão, no cuidado de uma cidade. Essas são as principais áreas. Assim. Dentro da TecnoIT, a divisão dessas áreas acontecem por conhecimento de negócio. Né? Quer dizer, a gente usa uma série de tecnologias, né? Software, inteligência artificial, banco de dados, nuvem, redes, e assim, não cabe todas as nossas mãos aqui o tanto de tecnologia que a gente usa. Mas no final do dia, o mais importante talvez seja o conhecimento de negócio que as pessoas têm. Né? Então, quer dizer, por exemplo, um agente de combate a endemias é aquela pessoa que vai lá na sua casa e fala: Ana, deixa eu ver como é que está o pratinho. Não, isso aqui você não pode deixar, garrafa, pneu, sei lá o quê, aquela coisa toda. Né? E um desenvolvedor que vai construir uma ferramenta para essa pessoa precisa saber como é o trabalho dessa pessoa, né? Precisa fazer uma visita na casa de alguém também e ver o tanto de desafio que é, né? Quer dizer, às vezes a gente sentado no escritório, olhando de longe, a gente não consegue ter a percepção completa para criar o melhor modelo possível para solucionar esse tipo de desafio. Assim, né? Então, essa divisão acontece muito por área de negócio. Então, a gente vai ter essas 3 áreas bem divididas dentro da TecnoIT. Ótimo. Fascinante, assim, sem dúvida esses 3 pilares que você elencou, eles estão aí no cerne dos problemas. Eu diria que entre os 5 maiores problemas urbanos que a gente tem hoje, você acabou de elencar 3 deles. Né? Então, acho fascinante, acho que a gente teria assunto para falar desses 3, acho que teria assunto para 3 episódios, né, se fosse falar disso. Mas eu gostaria, evidentemente, você falou do seu histórico, você tem experiências muito diversas, além de todo o tempo de experiência que você teve experiências muito diversas. Isso fica evidente nessas linhas de produto, que mostram também uma visão, né, estratégica a respeito de problemas urbanos e como endereçá-los. Eu queria que você falasse, assim, no universo do desenvolvimento de software, como é que esse conceito de inovação que você traz, viveu e experimentou, como é que isso se alinha aos objetivos estratégicos da TecnoIT? Muito bem, Carlos. Pois é, inovação é um tema que a gente acaba ficando tentado a achar que ele precisa estar em todos os lugares, né? Mas no mundo de desenvolvimento de software, tem um lugar que ele é ótimo, ajuda muito e faz com que a gente construa melhores produtos, e tem um lugar que ele é não desejado, assim, né? Eu sou professor na PUC Minas também de arquitetura de software, né? Eu acho que eu esqueci de falar isso lá atrás. E uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte: na hora que você está construindo a arquitetura de um software, segue a cartilha. Né? Esquece, não é lugar de se inovar, né? E gera um debate, é divertido e tudo mais. Quer dizer, muitas vezes a gente fica tentado a criar modelos inovadores internos e tudo mais. E para software, dentro do código, dentro da sala de desenvolvimento, assim, dentro da engenharia de desenvolvimento, inovação não é muito bem-vinda, assim, né? Porque existem modelos que funcionam, consagrados, seguir a literatura é a melhor coisa que a gente pode fazer. E a inovação cai muito bem na hora que a gente precisa
de resolver o problema, assim, né? A inovação no processo construído, assim, né? De como comunicar com o cidadão, de como comunicar, interagir com a própria prefeitura que demanda, que é cliente desses produtos, né? Aí é onde a inovação encaixa de uma maneira muito profunda, assim, né? Beleza, deixando esse universo de lado, assim, tem um outro significado no termo inovação que também é muito bem-vindo, que está muito relacionado com pesquisa e desenvolvimento, assim, né? Que está relacionado, talvez, com o modelo de inovação que a gente vê acontecendo na academia, né? E nessa área, Carlos, a gente tem construído de uma maneira muito profunda e muito bem organizada novos algoritmos que consigam extrair melhor reconhecimento da cidade, né? Melhor perspectiva da cidade, com esse tipo de inovação, né? Com teste, seguindo a metodologia científica e acadêmica para alcançar esse tipo de objetivo, né? E mais uma vez, assim, eu acho que conhecer a realidade é o melhor insumo que um time técnico pode ter, né? Conhecer, tá no campo, saber o que se passa, conhecer do problema de verdade. Tem uma história que é muito boa que aconteceu em Belo Horizonte, que eu acho que demonstra um pouquinho do tanto que é importante você estar no campo, do tanto que é importante você estar com o ouvido bem aberto para entender quem vive o problema, talvez muito mais do que quem está desenvolvendo, né? Tinha um projeto em Belo Horizonte, tem ainda, de levar conectividade para vilas e favelas. E aí essa conectividade entrava nas favelas, todas elas, subia um poste muitas vezes, botava uma câmera não, um AP, né? Ligava com fibra ótica, com energia e tudo mais, e o plano era dentro de toda a casa tem que ter internet por completo. A pessoa pode cancelar o plano de internet se ela tiver e tudo mais, né? E aí, conversando no piloto, assim, na favela piloto, favela do Índio que chama, conversando com as pessoas, passou um pedreiro num carrinho de mão. Um desses APs ficava na casa dele, nem sempre dava para botar um poste porque o corredor era muito pequenininho, então o AP ficava na casa dele, chamava Cássio, lembro até hoje. E aí ele foi reclamar, falou, não, tá doido, todo mundo tá reclamando que só eu que tenho acesso à internet porque as pessoas não estão conseguindo acessar e tal. E a gente foi entender, o cadastro para se acessar a internet demandava e-mail, data de nascimento, senha, criava uma senha e mais um conjunto de informações, e muitas vezes a pessoa tinha habilidade ali para lidar com a internet, mas não tinha um e-mail, né? Não sabia lidar com a interface ali que não era muito boa e tal. E nesse dia em especial eu estava com o presidente da Prodabel e eu fazia questão que todo mundo fosse acompanhar nesse tipo de visita de campo, né? E estava o diretor jurídico lá, e aí ele falou, não, tira esse cadastro todo, pede para a pessoa botar o CPF só, e tá bom e tal. E assim, a gente sempre muito tentado a achar que a gente sabe mais que o próximo, né? Esse diretor falou, não pode, porque é LGPD, sei lá o quê, a lei de informática, blá, blá, blá. Se ancorou num punhado de legislações lá que lhe veio à mente naquele momento e falou que não podia, né? Mas aí a gente pegou fiquei com aquilo na cabeça, a gente pegou, levou para uma análise mais profunda, e o modelo, depois disso, descobriu que podia, que era factível, que era razoável, sim. O modelo em Belo Horizonte mudou, o modelo de login mudou por sugestão de uma pessoa que estava caminhando lá na hora, que não entende de tecnologia, que por acaso vive o problema muito mais do que nós vivíamos naquele momento, né? Vive a questão. E tinha uma sugestão, né? Então, acho que estar em campo é fundamental e estar com o ouvido bem aberto, assim, com o ego bem sob controle, com o psicólogo em dia, né? Eu acho que é fundamental para que a gente consiga buscar inovação em um desses diversos sentidos que ela tem, né? Leandro, aproveitando que você falou sobre dificuldades para se conectar, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito de um dos produtos existentes na Tecno-IT, que é o IT Bus. Eu queria que você nos dissesse qual a proposta de valor que ele entrega ao mercado hoje, né? E quais são os diferenciais técnicos que sustentam o IT Bus.
Muito bem, Ana. Então, o IT Bus ele vem para um município, por exemplo, né, como a possibilidade de levar conectividade com facilidade para o cidadão. Talvez essa seja uma missão inicial e fundamental dele, mas por trás, o IT Bus consegue levar isso de uma maneira muito simples, muito adequada para aquela população que demanda essa conectividade e consegue comunicar com essas pessoas, né? Então, hoje tem uma série de possibilidades do IT Bus ser um captador dos anseios daquela população, assim, né? Quer dizer, eu acho que é passado o tempo onde as decisões de um gestor, qualquer que seja, são tomadas com o dedo no vento, assim, né? Então, ele consegue criar uma fotografia, assim, de uma área geográfica qualquer e saber o que as pessoas demandam, o que elas precisam, como que elas pensam. E isso é um insumo para os serviços que a prefeitura presta, né? E de maneira geral, me parece que o IT Bus tem potencial para se tornar uma porta de entrada para diversos outros serviços para a população, sabe? Quer dizer, já que você está conectado, talvez você não queira fazer a sua consulta periódica que estava programada. Conhecendo a pessoa e tendo ela bem conectada, é possível oferecer produtos ativamente para ela ou sugerir possibilidades, né? Pô, essa semana é campanha de vacinação dos animais, ou de crianças, ou de qualquer que seja, né? Então, essa conexão com o cidadão se estabelece de uma maneira muito forte com o IT Bus e outros produtos, outros serviços, seja software ou de qualquer natureza, podem beber dessa fonte de uma forma muito adequada e enriquecer a experiência que o cidadão tem dos serviços que ele demanda para a prefeitura, sabe? Então, eu acredito muito que ele tem esse potencial de se fortalecer, de crescer e de se tornar um guarda-chuvas, uma porta de entrada para o cidadão, para os diversos serviços que a prefeitura oferece. Excelente. Perfeito. E aproveitando que estamos falando de produtos, né, que outros produtos, além dos que você já tratou aqui, que a TecnoIT vem desenvolvendo e o que eles prometem entregar para o futuro da empresa e dos clientes. Pois é, muito bem. Assim, além dessas áreas de negócio que eu já comentei, existe hoje a pretensão ou a possibilidade em estudo de se criar uma grande área de pesquisa e desenvolvimento e de fazer uma interação mais profunda com a universidade, de fazer uma interação mais profunda com demais empresas menores, startups, para que daí a gente consiga tirar novos produtos, novos serviços e novas tecnologias que se integrem de maneira profunda com o que a TecnoIT já faz, já vende, já entrega para os seus clientes, né? Eu acho que as três grandes linhas de negócio são aquelas que eu comentei mesmo, né? Na área de mobilidade, na área de saúde e na área de zeladoria urbana, de gestão de uma prefeitura de maneira global, né? Claro que sempre olhando para assim, com as inovações do momento, assim, né? Obviamente com a ascendência que aconteceu da inteligência artificial nas nossas vidas e no mundo corporativo, sim, isso vai mudando os produtos, isso vai mudando a forma com que a gente trabalha, né? Assim como a inteligência artificial, um conjunto de diversas tecnologias se tornam acessíveis e possíveis, né? E a cada momento é importante repensar o que foi feito, né? Repensar o que foi feito no passado. Assim, tem uma frase que eu gosto bastante, se eu não me engano, é do Nietzsche, o filósofo alemão, né? Que diz que a loucura no ser humano é um caso de saúde pontual e tudo, mas a loucura em grandes grupos é o padrão, assim, né? É o que acontece de mais comum. E é muito comum a gente estar envolvido num punhado de loucuras né? Porque no passado foi assim, aquilo foi evoluindo. Então, encontrar essas loucuras, descobrir novas formas
de prestar um serviço ao cidadão, por exemplo, novas formas de se alcançar um objetivo à luz das novas tecnologias é tarefa diária na Tecno-IT, assim, né? Duvidar do que você está vendo, né? Repensar com olhos não viciados assim do que a gente faz no dia a dia. Isso é muito importante. Leandro, boas ideias, eu sei que você tem muitas, mas eu queria que você nos dissesse como que você identifica quando que realmente é uma boa ideia, como que você valida e prioriza de maneira que elas tenham potencial para se tornar produtos viáveis. Se você puder falar um pouco também sobre a forma como você escolhe, metodologia. Muito bem. Acho que todo mundo que é da área de tecnologia, talvez especialmente de software, ouve isso uma vez por semana de alguém, de um primo, de uma tia, alguma coisa. Pô, tive uma ótima ideia, vamos fazer aqui, vai ser ótimo, a gente vai ficar rico e tal. Então, classificar ideias é muito importante mesmo, né? Quer dizer, tem que tomar um cuidado para não negar de cara, assim, e tem que tomar um cuidado para não aceitar todas elas também, senão você se afoga em ideias e não faz mais nada na vida, né? Não é fácil mesmo esse processo, né? Eu acho que uma ideia precisa vir muito bem embasada, assim, né? Pensando em quem que é o público, qual que é o problema, onde que isso funcionaria, qual que é o tamanho do mercado, quem que já está atuando nele, né? Precisa vir muito bem embasada, porque volta e meia a gente tem um clique e acha uma ideia maravilhosa, só que 2 minutos depois a gente descobre que não tem o menor sentido na vida, assim, né? Então ela precisa começar a vir muito bem embasada, para começar. No passado, eu tinha uma metodologia que era divertida, assim, de se testar uma ideia, né? Assim, porque quando... quer dizer, o que muita gente diz, né? O que a literatura diz sobre ideias? Conta para as pessoas, vai medindo, vai testando, convida alguém para validar e tal. Isso é tudo muito lindo. Só que quando você conta uma ideia para alguém, é mais ou menos você está falando do seu filho, assim, sabe? Tem gente que se apaixona tão profundamente por um projeto, por uma ideia, que a pessoa do outro lado fica constrangida em falar, pô, esse negócio não vai funcionar. É difícil falar isso para outra pessoa, né? Então, no passado, eu fazia essas validações, mas de uma maneira mais comercial e menos com cara de validação mesmo, né? Uma coisa é eu falar, Ana, eu tenho um aplicativo aqui ótimo que vai te ajudar, sei lá o quê, no dia a dia e tal. Qualquer coisa que venha depois disso, você vai falar, pô, que ótima ideia, Leandro, nossa, você brilhou e tal. E vai falar, assim, indiscutivelmente, né? E lá no passado, se eu estou te vendendo, ele é diferente. Fala, Ana, isso aqui custa R$50, agora você tem que me pagar para que você tenha acesso a esse tipo de serviço, né? Aí você para e pensa de verdade, pô, será que eu preciso? Será que eu gostaria? Será que eu estaria disposta a desembolsar alguma coisa para ter isso no meu dia a dia, na minha vida e tal? Então, me parece que o processo comercial é um validador muito profundo, assim, de interesse de mercado, de possibilidade. Ele te dá bons nortes para saber se aquilo é legal, se não é, se tem sentido ou se não tem, né? Então, parece bastante contraditório, né? Vender antes de fazer, né? Mas eu acho que quando a gente coloca algum processo comercial no período pré-produção, é muito saudável, porque você já constrói da maneira adequada, né? Se vê muito no mercado por aí, empresa, startup, empresa grande, inclusive, assim, gastando 1 ano produzindo alguma coisa que depois desse 1 ano produzindo ela vai descobrir que não existe mercado, que não existe interesse, ou que já tem alguém que faz mais barato de graça, ou que já é resolvido por qualquer outra ferramenta, talvez até não digital, né? Então, essa validação é muito fundamental e, assim, me parece que o processo comercial é um crivo final, assim, né? Se você falar que paga, dá para fazer, né? Eu já começo fazendo com uma cliente, a primeira cliente, né? O cliente já paga o custo do desenvolvimento, Exatamente. É o melhor dos mundos. Bom, e quando a gente fala de coisas novas, obviamente fazer algo que é novo envolve muito mais riscos, muito mais incertezas do que fazer algo que já é consolidado. Eu queria que você falasse para a gente como é que você lida com os riscos, com as incertezas no processo de inovação. E se você tiver algum caso para compartilhar de um risco desse que acabou virando um aprendizado, mesmo que ele não tenha se traduzido ali em algo muito sério, algum problema muito sério, mas que tenha virado um aprendizado.
Muito bem, Carlos. Pois é, eu assisti o Saulo falando por aqui, né? Muito com o olhar da engenharia, assim, foi muito legal. E eu acho que uma das coisas que ele falou foi que evita mudanças, assim, um certo tipo de mudanças, né? De uma maneira adequada, obviamente, e tudo. E no mundo de software, ele sempre, no passado, ele era muito comparado com o mundo de engenharia civil, assim, né? E no meio do caminho se descobriu que é uma comparação que não tem muito sentido, né? Porque errar no mundo de software é barato, né? Então você não precisa fazer um pedaço do prédio para fazer de novo. Errar no mundo da engenharia realmente é caro, é ruim, né? No mundo de software não, talvez necessário num processo ágil de desenvolvimento, assim, vai acontecer, né? Especialmente quando a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem que testar meia dúzia de hipóteses para cada um dos cenários, onde você vai jogar 5 fora e vai ficar com a melhor delas, né? Tem uma frase acho que é Oscar Wilde, que diz que se uma ideia não é perigosa, é arriscada, ela não tem nem o direito de ser chamada de ideia. É outra coisa, não é uma ideia, né? Não é então, o risco é inerente a processo de produção de software, né? E, assim, não me vem à cabeça agora lembrei de um que foi por... Né, a história é triste, mas não tem problema não. No passado, lá atrás, a minha empresa fazia software para a área de saúde suplementar, saúde privada, assim, né? Então vendia para hospitais, para clínicas, para laboratórios e tal. E teve uma pessoa que chegou com uma ideia, um amigo que eu tinha, assim, falou, pô, esse produto seu é muito legal, vamos fazer esse negócio para a saúde pública, é a mesma coisa e tal, tem laboratório também, tem clínica, tem hospital, da mesma maneira e tudo mais. E era uma pessoa que tinha acessos, assim, e me colocou para falar com o secretário de saúde, não lembro se era do estado, de uma cidade importante e tal, e eu fui apresentar o que a gente tinha, assim, né? Mas foi uma decepção tão grande, assim, um constrangimento, sabe? Quando eu descobri no meio da reunião que a saúde suplementar não tem nada a ver com a gestão de saúde pública. Por isso que eu fiz a pós-graduação em gestão de saúde pública, inclusive. Depois dessa vergonha, acho que foi o jeito de eu me redimir comigo mesmo. E assim, acontece, né? Passar vergonha é saudável para o crescimento humano. Assim, de fato foi um aprendizado, não tem dúvida. Pois é. É uma boa história. Então, Leandro, inevitavelmente, como você mesmo disse, é um assunto que está na moda, né? Um hype, falar sobre inteligência artificial e, de uma forma geral, sobre o futuro digital, né? Eu queria que você nos dissesse quais os desafios e as oportunidades também que você enxerga no uso de inteligência artificial e blockchain e em ambientes corporativos, né, para públicos corporativos da TecnoIT, e como que vocês já estão se preparando para isso. Muito bem. A inteligência artificial é um tema antigo, assim, né? Lá no século passado, quando eu comecei a estudar, eu já ouvia que ela ia dominar o mundo e até acredito que vai daqui a pouquinho, né? Só que a grande mudança aconteceu nos últimos poucos anos, assim, né? Onde ela tem tomado conta das nossas vidas, né? A gente está cercado por equipamentos controlados por inteligência artificial. Na hora que a gente, sei lá, pede uma comida, na hora que a gente usa um GPS, na hora que... né? E, assim, então, ela tem 3 grandes estágios de evolução, assim, segundo quem estuda isso, talvez até do ponto de vista filosófico, assim, do estudo da humanidade, né? O primeiro deles, que são aquelas inteligências classificadas como fracas, assim, ou especialistas, né? Que é mais ou menos o que a gente tem hoje, assim, a gente só tem desse tipo hoje, que é aquela inteligência artificial que faz uma coisa única, né? Faz muito bem, faz muitas vezes muito melhor do que um ser humano, mas consegue fazer uma coisa só, não extrapola para o mundo. Sei lá, por exemplo, um jogador de xadrez digital que usa inteligência artificial, ele ganha do ser humano, ganha não é de mim, não, é do melhor do mundo, assim, que ele ganha, né?
A gente vê o ChatGPT estava ali no meio do caminho, mas o tanto que a gente fica impressionado com esse tipo de tecnologia. A gente que é da área de tecnologia, né? Não precisa ser uma pessoa de qualquer outra área, não. Então ela vem dominando as nossas vidas muito nessa classificação das inteligências fracas, né? A segunda etapa desse processo seria as inteligências genéricas, assim, as inteligências fortes, né? Que são aquelas que conseguem fazer ações de diversas naturezas, que conseguem replicar o comportamento de um ser humano ali com grandes vantagens em muitas áreas, né? Há quem diga que a inteligência artificial generativa, né? ChatGPT e companhia, que surge a cada dia um modelo novo, está se aproximando desse tipo de cenário, né? Para esse tipo de inteligência, já existe uma série de alertas de risco para a população. Muitas vezes, assim, me parece super valorizados, assim, né? Como se elas fossem tomar o universo, como a gente vê nos filmes e companhia, né? Não acredito que vamos chegar nesse ponto, não. E o terceiro ponto é o ponto onde existe um controle, assim, que a inteligência artificial controla a nossa vida de maneira global, né? As superinteligências, assim. E, sei lá, outro dia eu estava vendo um engenheiro do Google, renomado, porta-voz na área de inteligência do Google, falando que até 2030, me pareceu muito viagem assim, mas até 2030 a gente vai ter seres humanos que não morrem por causa de nanorobôs com inteligência artificial que nos corrigem por dentro e tal. Então, assim, é um tema muito amplo, um tema muito delicado, assim, né? Tem uma corrente que fala que a inteligência artificial de hoje, dos próximos 100 anos, não vai chegar perto de uma formiga, por exemplo, né? Perto da habilidade real, assim, de uma formiga, né? Quando você olha a inteligência artificial por trás dos panos, são modelos matemáticos complexos e profundos, assim, que conseguem simular um comportamento humano com base numa base de dados, né? Mas, assim, de maneira geral, a gente precisa estar muito bem ligado nesse tipo de coisa. Isso muda o mundo todos os dias, a nossa vida privada, mas isso muda o mundo da tecnologia, o mundo corporativo, o mundo das prefeituras, que são muitos dos nossos clientes, né? Então a gente precisa usufruir dos benefícios, das facilidades e das reduções, talvez, de custo, redução de trabalho, que elas podem proporcionar para esse tipo de cenário, né? Assim, a Tecno-IT já usa hoje de uma maneira muito ampla assim, inteligência artificial para várias áreas, né? Um desenvolvedor da minha área hoje, ele trabalha com inteligência artificial olhando para o código dele e volta e meia essa inteligência fala, opa, isso aqui você pode fazer melhor, isso aqui pode te dar um problema de performance ali na frente, né? Então, isso está desde o processo de produção lá no início até o serviço na ponta, que roda numa câmera, talvez, para o cliente, né? Que faz a leitura de uma placa de maneira automatizada, né? Então a inteligência artificial inevitavelmente está no nosso mundo corporativo e a gente precisa saber utilizá-la da melhor maneira possível assim, para cada um dos cenários. É um tema muito complexo, muito profundo, assim, mas que a gente tem que estar com ele na cabeça a todo momento. Bacana. Vamos falar um pouco agora de cultura, né, de futuro. Eu sei que falar de inovação é falar de futuro, mas eu queria saber um pouco mais sobre a sua visão de futuro para a inovação. E queria começar falando sobre a inovação como um processo coletivo. E queria que você falasse como que você pretende engajar as diversas áreas da Tecno-IT nesse processo de inovação. Né, que são pessoas de conhecimentos, né, de talentos, de atividades muito distintas entre si, mas certamente elas poderiam contribuir para um processo inovativo, né? E como é que você vê isso? Como que você vê a criação da inovação como um esforço coletivo? E como que você pretende operacionalizar isso? Muito bem, Carlos. Não é fácil, né? Quer dizer, a Tecno-IT é uma empresa presente no Brasil inteiro, né?
As pessoas trabalham de maneira distribuída, áreas distintas, cada um com 1 milhão de tarefas, né? Mas vem tendo um sucesso muito grande através do portal do Tecnauta, né? Que é como a gente chama os funcionários da TecnoIT, as pessoas que trabalham para a TecnoIT, né? E de uma forma muito habilidosa, assim, esse portal consegue integrar essas pessoas com o uso de gamification, com a pontuação, né, trazendo os conceitos do mundo dos games assim, para esse mundo corporativo. É uma tentativa muito interessante que vem conseguindo vencer esse desafio de maneira geral, sabe? É um desafio recorrente em empresas, especialmente empresas de tecnologia, onde muitas das pessoas trabalham em home office ou em cidades distintas, de maneira distribuída. E esse conhecimento é muito valioso, assim, né? A pessoa que está na ponta com a pessoa do escritório, com quem desenvolve, com quem entende de infraestrutura. Se a gente junta isso tudo, e o objetivo do portal é justamente esse, né? A gente consegue além de gerar a cultura, de fomentar a cultura de interação, de pertencimento, que são sensações importantes, inclusive de entendimento ali do ser humano que está por trás, né? Não só do profissional, não só do serviço que ele presta. Isso tem um valor muito grande assim, né? Para a empresa, para a pessoa, para os clientes. E essa iniciativa vem sendo muito bem sucedida através do uso da tecnologia mesmo, né? Como não poderia ser muito diferente. Funciona quase que como uma rede social para que as pessoas consigam simular o trabalho lado a lado, assim, né? Estando cada um numa parte diferente do Brasil. Leandro, aproveitando que nós estamos falando justamente sobre esse desempenho, né, das inovações, das tecnologias que trazem resultados para as pessoas, eu queria que você nos dissesse quais são as métricas ou sinais, né, que você usa para avaliar, validar se um novo produto realmente ele traz esse conceito tecnológico e se realmente ele tem sido bem sucedido no uso ali, e como que você faz para avaliar tanto tecnicamente quanto em termos de negócios também. Muito bem, Ana. É importante que a gente mensure, né, a cada momento os produtos que a gente tem, que está construindo. E, assim, ter o termômetro no lugar adequado é fundamental, né? Então, a pergunta é muito boa. Eu sempre gosto de medir do olhar externo, assim, sabe? Então, a métrica que mais me interessa é o nível de satisfação do cliente, né? É um nível que a gente consegue medir com diversas metodologias distintas. E ele é o melhor termômetro possível, né? No passado, a área de software usou muitas métricas ruins, assim. Eu lembro de um caso de métrica, a quantidade de código que a pessoa desenvolve, né? E assim, o ser humano é ótimo de cumprir meta, né? Se quanto mais código, melhor, o que poderia ter 10 linhas vai ter 200, sim, tranquilamente, assim, né? Então, é difícil de colocar essas métricas no lugar mais adequado, né? Eu sempre gosto mais das métricas relacionadas ao negócio, mesmo aquelas que vão medir o nível de sucesso do time técnico, né? Quer dizer, nível de satisfação do cliente, a quantidade de novos contratos, né? Isso tudo mede muito bem, do ponto de vista de negócio, um software, por exemplo, né? Do ponto de vista técnico, talvez, na minha opinião, as melhores métricas são disponibilidade, taxa de incidente, tempo de resposta para esses incidentes é uma métrica boa também, né? Então, eu acho que esse conjunto de 4 ou 5 métricas conseguem definir bastante bem assim, a saúde de um conjunto de produtos de software. Legal. Bom, a gente falou muito sobre tecnologias, ideias promissoras, né? Coisas que estão aí, às vezes no futuro, às vezes já fazendo parte do nosso dia a dia, mas tem alguma tendência tecnológica que você acha que hoje está sendo negligenciada ou que poderia estar sendo melhor aproveitada? Muito bem, Carlos. Quer dizer, eu acho que numa pergunta desse tipo a gente não pode deixar a inteligência artificial de fora da história, né? Não acho que ela está sendo negligenciada de maneira nenhuma.
Pelo contrário, tem hora que me parece supervalorizada, assim, por alguns nichos, por algumas pessoas, por alguns mercados, mas talvez exista uma espécie de subutilização, assim, sabe? No meu ponto de vista, né? Que precisa ser bem validado. Assim, quer dizer, a inteligência artificial ela funciona de uma maneira muito boa, ela te dá insights e soluções muito boas quando o processo para trás está bem resolvido, né? Quando o conjunto de dados existe, funciona, atende e consegue alimentar um sistema de inteligência artificial, né? Então, assim, talvez ela tenha ganhado hype assim, de uma maneira muito rápida e ainda muitas entidades, órgãos, prefeituras e tal, talvez não saibam lidar com esse tema da maneira mais adequada, né? Talvez por esse ponto de vista é uma tendência que passa fora do radar, né? Quer dizer, eu vejo muita vontade de colocar para funcionar a inteligência artificial de toda maneira, mas talvez pouca ação relacionada com o conjunto de dados que existe, relacionado com a organização desses dados e a ação prévia fundamental para uma série de questões relacionadas com inteligência artificial. Você acha que a não utilização, ou uma utilização menor do que poderia acontecer, ela se deve a um certo preconceito ou mesmo medo dos profissionais de perderem o lugar para a inteligência artificial? Rapaz, essa é difícil, hein? Não sei. Eu acho que não me parece proposital, não, sabe? Eu acho que é um processo natural de maturidade do uso da inteligência artificial, né? Talvez a gente esteja muito acostumado com os processos tradicionais e ainda a gente não se organizou direito para extrair o maior benefício possível dela para o dia a dia, para tudo que seja necessário, né? Mas assim, perder os empregos é um tema recorrente, né? Outro dia eu estava vendo, essa semana alguém me mandou, ver se pode, uma inteligência artificial que você pede um software para ela te manda modelo de arquitetura, modelo de implantação, deploy, qual que é o servidor mais barato, código-fonte, tudo. Eu fiquei preocupado em perder meu emprego também, né? Então, assim, é uma preocupação que permeia o imaginário das pessoas e vai acontecer para muitas profissões mesmo, né? Então, mas não vejo ninguém se movimentando de maneira contrária por conta disso, não, sabe? Inclusive, eu vejo nas redes sociais as pessoas se dividem muito com relação a isso. Uns se posicionam a favor, né? Inclusive profissionais de determinadas áreas já utilizam a inteligência artificial a favor das atividades que desempenham, e outros têm esse bloqueio. Não quero, não aceito, justamente porque o meu trabalho não vou conseguir aprimorar as minhas próprias habilidades sem o uso da inteligência artificial. Então a gente realmente tem essa balança, né? Que equilibra aí as pessoas que têm essa resistência e as pessoas que buscam utilizar as ferramentas que a inteligência artificial proporciona para se desenvolver e encontrar um jeito de fazer não a mesma coisa, ou talvez fazer a mesma coisa, só que de uma forma melhor, né? Uhum. É verdade. Outro dia eu vi essas piadinhas de internet, né? Você não vai perder o emprego para uma inteligência artificial, você vai perder para uma pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial, né? E exatamente. Talvez tenha algum fundo de sentido, né? Sim, até porque você mesmo comentou que o histórico precisa ser importante. Então, se você tem a ferramenta, mas você não sabe como usar, se o que você fez no passado, se você fez atrás, não é efetivo, com certeza os resultados não serão bons. Então, não é somente usar, é saber como usar, quando usar e para que usar. Com certeza. Leandro, depois de todas essas coisas que você trouxe pra gente, todos os assuntos sobre inovação, tecnologia, toda essa oportunidade que você deu da gente entender um pouco mais sobre essa vida tecnológica, sobre como essas coisas todas se desdobram, eu queria que você falasse pra gente, depois de toda essa sua vivência, de todas as coisas que você já desenvolveu, já aplicou, que teve com certeza e ainda tem efeito dentro da sociedade como um todo, eu queria que você dissesse, tem uma palavra que você consiga traduzir tudo isso, o significado de tudo isso para você? Pois é, e uma palavra é muito difícil, né, Ana? É muito difícil. Eu acho que, assim, vou
contextualizar, depois eu te conto a palavra. Tá né? bom. Assim, olhando para o que tem se passado hoje na Tecno-IT, para o planejamento estratégico, super audacioso, importante, obviamente que seja, né? Sim. Quer dizer, a gente olha para ele e vê que a empresa tem pretensão de mudar o mundo para melhor, né? E eu sei que para alguns parece exagero e pretensão, mas tem uma frase de um livro que está sempre, o meu livro de cabeceira, de Dom Quixote, que é: mudar o mundo não é uma questão de utopia, não é uma questão, né, de pretensão de qualquer natureza, né? É uma questão de justiça, né? Então eu acho que talvez tudo que a gente está fazendo, construindo e conversando por aqui está seguindo nesse caminho. Então talvez a palavra justiça seja bem aplicada para essa situação. Muito bem, obrigada. Surpreendente, não esperava essa resposta, mas faz total sentido depois que você falou. Depois de contextualizar, Sim. né? Bom, Leandro, muito obrigado. Foi um prazer, foi um bate-papo muito legal, bacana, esclarecedor. Eu acredito que tem enriquecido não só para nós, mas para todos que venham assistir. Então, eu queria agradecer, deixar aberto o convite para voltar. Como eu falei antes, tem muitos temas aqui que podem ser desdobrados em episódios inteiros. Então, eu queria que você se sentisse em casa aqui e recebesse bem aí novos convites para estar conosco. Muito obrigado. Muito bem, Carlos. Eu que agradeço, adorei estar aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ana. Foi um prazer muito grande. Estou sempre à disposição completa. Leandro, muito obrigada por estar aqui conosco, por dividir a mesa com a gente, compartilhando toda essa sua expertise, tudo que você já fez em prol da sociedade, que ainda pretende fazer junto com a Tecno-IT, e nós aqui vamos ficar aguardando, porque sabemos que muitas coisas boas virão. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigada e te vejo no próximo episódio. Até lá!